Olá a todos, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja de Nova Vida. Nós somos gratos a Deus por essa oportunidade aqui de compartilharmos a palavra do Senhor e entoar cânticos a Ele. Vamos abaixar nossas cabeças, você na sua casa, aquiete o seu coração. Vamos louvar o Senhor e orar a Ele nesse momento. Ó Pai, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor se faz presente nos nossos corações, nos nossos lares, Jesus. Obrigado, Pai, porque temos a Tua presença conosco em todo momento. E neste momento entregamos esse culto ao Senhor, entregamos a palavra, entregamos os louvores a Ti, Deus, porque sabemos que somente o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Receba, Senhor, a nossa gratidão esta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, agora fique com os louvores e com os cânticos. Estamos aqui, Senhor Jesus, receba agora nossa humilde adoração de coração, com especiarias de louvor te engrandecemos, rendemos-te culto, ó Rei dos Reis, em oração. A tua igreja te adora. Vem, Santo Espírito, enche o meu ser. Nos oferecemos em louvor. Nos queime no altar, Senhor. Estamos aqui, Senhor Jesus, receba agora nossa humilde adoração de coração, com especiarias de louvor te engrandecemos, rendemos-te culto, ó Rei dos Reis, em oração. Nós te adoramos, Jesus. A tua igreja te adora. Vem, Santo Espírito, enche o meu ser. Nos oferecemos em louvor. Nos queime no altar, Senhor. A tua igreja te adora. Vem, Santo Espírito, enche o meu ser. Nos oferecemos em louvor. Nos queime no altar, Senhor. Nos queime no altar, Senhor. Nos queime no altar, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus, e minha destra não falhará. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor,
falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Te fortalecerei e te sustentarei. Com minha mão eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus, e minha destra não falhará. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei. Com minha mão eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Te fortalecerei e te sustentarei. Com minha mão eu serei fiel. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse período de louvor, ó Pai. Somos gratos ao Senhor por poder adorar o seu nome, Deus, e engrandecer o Senhor na beleza da tua santidade. Receba os nossos louvores e as nossas adorações nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, agora vamos passar para o período da palavra. Queria que vocês abrissem as suas Bíblias lá em Romanos, no capítulo 5, versículos 3 a 5, que diz assim: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela palavra do Senhor, ó Deus. Que o Senhor possa falar a cada coração na medida da necessidade de cada um e da vontade do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esses versículos que foram lidos tratam basicamente sobre o processo de forja da nossa fé. Assim como um ferreiro prepara a sua espada para a guerra, estes versículos nos mostram como podemos fortalecer a nossa fé para as batalhas da vida. E nessa noite eu queria tratar mais especificamente sobre a experiência. E o que é experiência? De uma forma bem simplória, experiências são as percepções positivas ou negativas que temos mediante a fatos passados, influenciam o nosso presente e o nosso futuro. Um exemplo simples aqui: você não consegue saber o gosto de um chocolate sem prová-lo, mesmo que você saiba que aquilo é um chocolate. E após prová-lo, você saberá se deseja ou não provar novamente daquilo. De igual modo, obviamente nas devidas proporções, mesmo sabendo que Jesus Cristo é plenamente confiável, você só terá oportunidade de desfrutar dessa confiança por meio de experiências que exigem de você dependência dele.
A diferença, por exemplo, do chocolate é que uma vez provada dessa água que flui do Espírito Santo, a água da vida, nós nunca mais teremos sede. Ele é a fonte da água da vida que nunca cessa, que nunca seca. E essa é a nossa esperança. E todos nós, meus irmãos, invariavelmente tomamos decisões com base em experiências passadas. Se não temos experiências com Cristo, com certeza outras experiências moldarão a nossa convicção. E eu não estou falando aqui de experiências emocionais puramente, da ânsia de tentar suprir as necessidades do ego com experiências subjetivas. Esse pensamento corre o sério risco de se deixar levar pela corruptibilidade do nosso coração, da nossa conveniência. O nosso coração é enganoso, meus irmãos, e nós não podemos viver pela conveniência, mas pela verdade que foi ministrada a nós pelo Evangelho do Senhor Jesus. Para nós crentes, a experiência só tem valor se for submetida à ação do Espírito Santo, que nos guia para conclusões puras e verdadeiras. Somente o Espírito Santo pode nos guiar para conclusões puras e verdadeiras mediante as experiências que nós temos. Às vezes o que parece ruim aos nossos olhos, na verdade, são bênçãos para a nossa vida, porque estão provando, e mais do que isso, aprovando o nosso caráter em Jesus. A palavra experiência nesse texto vem do grego dokimé, e significa literalmente algo provado e aprovado. Essa palavra era usada para descrever o metal submetido ao fogo no cadinho, com o propósito de remover-lhe as impurezas, de tratar-lhe e tornar um metal provado, legítimo e puro. E assim também é com a nossa vida, meus irmãos. Somos pedras brutas sendo purificadas pelo nosso Senhor a cada dia, a cada experiência nova que temos com Ele. Parece óbvio, mas é impossível que uma pedra bruta seja purificada sem passar pela prova do fogo. Por isso mesmo, meus irmãos, é muito importante que a gente entenda o primeiro ponto aqui. O tempo apenas não é suficiente para adquirirmos experiência. Se deixarmos uma pedra bruta de ouro sofrer a ação do tempo, ela não será purificada de modo algum. Você pode deixar ela o tempo que você quiser, exposta ao tempo, ao calor, ao frio, às intempéries, mas ela não será moldada, ela não será forjada, ela não será modificada, ela não sairá do seu estado natural. Judas andou com Jesus, viveu experiências com Cristo, presenciou milagres, assentou na mesa com Jesus, ouviu seus maiores e melhores ensinamentos, mas não foi transformado. O ladrão na cruz viveu pouquíssimo tempo ao lado do Mestre, mas reconheceu que aquela experiência foi a maior e melhor que já havia passado. Mesmo estando pregado em uma cruz nos seus últimos momentos de vida. E ele estava vivendo ali tudo que não havia vivido a sua vida inteira. Ele percebeu que aquela experiência era magnífica demais para ser desperdiçada. O tempo até pode nos fazer adquirir sabedoria humana, mas nunca nos fará adquirir sabedoria divina por si só. É preciso algo, meus irmãos. É preciso algo que nos tire da nossa condição natural de pedra bruta. E esse algo, esse objeto, é o fogo do Espírito Santo que nos molda a cada dia. E não é qualquer fogo, meus irmãos. A purificação exige altíssimas temperaturas. Se você colocar uma pedra bruta em um isqueiro com um fogo aceso, não vai fazer diferença na pedra. É preciso um fogo específico. Em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 12, diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. E por que o apóstolo Pedro fala desse jeito nesse versículo? Porque ele se refere às provações que o próprio Deus coloca nas nossas vidas. Não nos pode ser estranho e muito menos extraordinário sermos provados a cada dia. Isso é o próprio Evangelho. Se formos olhar para a Bíblia, se formos olhar para os apóstolos, para o Antigo Testamento, todos os personagens, todos aqueles que tiveram um encontro verdadeiro, tiveram uma vida real com Jesus e com o nosso Senhor, eles foram forjados, eles não estranharam esse fogo que estava no meio deles. Sem o Espírito Santo, meus irmãos, que é o fogo correto, o Espírito Santo que foi a nós outorgado, está escrito aqui no versículo 5 desse capítulo,
foi outorgado, ou seja, concedido, atribuído, agraciado a nós por meio da justificação pela graça. Nós não somos ouro, mas nós somos palha, e fatalmente seremos consumidos pelo fogo. Somente o fogo que provém do Espírito Santo é capaz de nos fazer experimentar a vontade de Deus. E naquele capítulo de Romanos bem conhecido, naquele versículo que diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui temos uma revelação muito grandiosa sobre como adquirir experiências da forma correta, meus irmãos. A transformação da nossa mente é o próprio evangelho fincado em nossos corações. O evangelho que confronta, mas também que consola. Que nos faz sair das situações totalmente transformados, melhores para o nosso próprio bem, mas principalmente para glorificar o nosso Senhor. Esse é o principal objetivo e motivo das nossas experiências. E essa é verdadeiramente a experiência genuína que temos com Cristo Jesus. E agora, já em processo de separação de impurezas, vamos perceber que começamos a discernir o que é bom e o que é mal. O que é puro começa a se separar do que é impuro e a nossa percepção muda frente às experiências vividas. Começamos a ter a ótica de Cristo. Começamos a enxergar pelas lentes do nosso Senhor Jesus. E é isso que eu quero tratar mais uma vez nesse momento, a mudança de percepção. Mais uma vez eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo simples, mas um exemplo muito forte que está na Bíblia. O exemplo de Jó. Jó foi um homem que perdeu seus filhos, a sua esposa, perdeu todos os seus amigos e os seus bens. Mas ele entendeu que as suas experiências provaram seu caráter. E muito mais do que isso, seu caráter foi aprovado pelo Senhor. Ele foi transformado de uma pedra bruta em uma pedra polida, uma pedra pura, que revelou-se a ele, ou seja, o nosso Senhor revelou-se a ele como um amigo fiel. Ele pôde experimentar de verdade a fidelidade do nosso Senhor. Então ele pôde dizer com alegria: antes o conhecia apenas de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Hoje eu tive uma experiência real com o Senhor. Mesmo caminhando há tanto tempo, Jó era um homem íntegro, um servo do Senhor, mas ele pôde concluir depois de toda a experiência que passou: hoje os meus olhos te veem. Meus irmãos, quando Jó diz isso, ele não está falando de qualquer forma. Jó, ele não parou, depois de ter passado por todas essas provações, ele não parou e simplesmente concluiu isso de uma forma banal. Ele concluiu isso de uma forma alegre. Ele concluiu isso porque ele se gloriou, e a nossa experiência não será proveitosa se não for obtida com a motivação e a consciência corretas. É preciso gloriar-se, entusiasmar-se com o fato de sermos forjados pelo nosso Senhor. Isso precisa gerar em nós contentamento, alegria, mesmo que demore, mesmo que pareça demorado. Nós precisamos gloriar nas experiências que temos com o Senhor. A nossa vida aqui, meus irmãos, nós somos aqui como peregrinos, nós estamos de passagem nesse mundo. Temos uma vida muito curta aqui para desperdiçarmos com coisas que não gloriam no Senhor, com coisas que não exaltam o nome do Senhor. As nossas experiências precisam passar por esse teste. Agora eu volto em 1 Pedro no capítulo 4, o qual eu li o versículo 12, também vou completar com o versículo 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Meus irmãos, esse é o objetivo das nossas experiências. Gerar alegria no Senhor, contentamento em Cristo. O apóstolo Paulo diz em uma das suas experiências: a tua graça me basta, Senhor. Ele conseguiu chegar a essa conclusão com as experiências, e ele viveu de tudo, meus irmãos. Ele foi exaltado e foi humilhado. Muitas vezes,
nós pedimos experiências com Cristo. Eu peço experiências com Cristo constantemente. Mas nós ignoramos o fato de que as tribulações que nós vivemos, se enfrentadas de maneira correta, com a percepção correta, são experiências maravilhosas que recebemos da parte do nosso Deus. Por meio delas podemos desfrutar dos atributos do Senhor, do seu amor, da sua graça, do seu cuidado, da sua soberania e da sua misericórdia, somente a partir das experiências que nós temos com o Senhor. E temos vivido um momento muito propício para essa palavra. Um momento em que alguns estão dentro de casa, isolados. Alguns saem para trabalhar durante o dia e têm medo se vão voltar saudáveis para casa, se vão transmitir esse vírus para os seus familiares, ou então pessoas que estão perdendo os seus comércios, seus negócios, o seu sustento, pessoas passando fome. Estamos vivendo um caos, meus irmãos. Estamos vivendo um caos nesses dias de hoje. Mas também estamos vivendo uma experiência única com o nosso Deus. Estamos vivendo um momento de experiência única com o nosso Senhor. E eu te peço, essa noite, abra o seu coração para essa experiência que está sendo proporcionada a você. Não se desespere, nós sabemos que o momento é difícil, mas não se desespere. Existe um Deus que está acima nos céus, acima da terra e debaixo da terra. Ele é rei e governa sobre tudo e sobre todos. Nós cremos nisso. Nós estamos vivendo uma experiência real com Cristo e é motivo de nos alegrarmos essa noite. Para finalizar, eu queria encerrar encorajando você. Queria encorajar você a mudar a sua percepção. Como eu disse, queria que você transformasse a sua mente essa noite. Pedisse ao Senhor, ao Espírito Santo, que transformasse a sua mente, o seu modo de enxergar tudo aquilo que nós temos passado. Se alguma coisa está ferindo o seu coração, está destruindo a sua fé, te fazendo cair e esmorecer, essa noite eu te convido. Existem meios de graça que o Senhor nos proporciona. E são meios que nós já conhecemos bastante, mas eu falo por mim, não temos colocado em prática da forma como deve ser feita. A oração, meus irmãos, podemos ter experiências maravilhosas com o Senhor através da oração. Podemos ver coisas acontecerem e coisas deixando de acontecer a partir da nossa oração, da oração do justo. A partir do jejum, meus irmãos, podemos ter experiências maravilhosas com o Senhor, transformando o nosso íntimo, transformando as nossas percepções, através da palavra dele que foi deixada a nós, deixada aos seus filhos. Nós podemos ter a revelação de Cristo, a revelação do Senhor na história e como ele atua até hoje nos nossos dias. Nós podemos ver a força, o braço forte do nosso Senhor. Eu te encorajo, meus irmãos, use desses 3 meios de graça para que sua vida seja transformada. Não contente-se com a fé de segunda mão. Busque você mesmo a revelação de Cristo na sua vida. Abaixe a sua cabeça, vamos orar. Ó Pai, nós somos gratos ao Senhor Jesus. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos deu a palavra do Senhor, nos deu a oração, nos deu o jejum, nos deu a comunhão com os irmãos. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é gracioso e nos faz experimentar, Deus, mais do Senhor a cada dia. Nos faz mostrar, Deus, presente, se faz mostrar presente a cada dia nas nossas experiências e tribulações. E eu te peço, Pai, que neste dia, neste momento, nesta noite, Deus, o Senhor possa entrar em cada coração, Deus, transformar a percepção das experiências que temos vivido, Deus, de acordo com o Teu Espírito Santo, com aquilo que o Espírito Santo fala aos nossos corações. Nós clamamos a Ti, precisamos dessa transformação diária, Deus, a cada dia nas nossas vidas, Deus. Ouça o nosso clamor, Deus, o clamor do nosso coração. Assim também, Deus, nós oramos por aqueles que estão enfermos, Deus, por aqueles que precisam de um toque do Senhor, Deus. Olhe para essas pessoas que padecem em sua carne, Deus, que padecem, Deus, olhe, Deus, para as dificuldades da alma, Senhor, as dificuldades, Deus, da mente, Senhor, dificuldades físicas, que o Senhor possa ir com a sua mão de consolo, Deus, e de cura neste momento na vida dos meus irmãos. Também te peço, meu Deus, pelas finanças dos nossos irmãos, Jesus, pelas finanças daqueles que estão nos assistindo essa noite, Deus.
que o Senhor possa dar a provisão necessária, o sustento diário a cada um, Deus. Que não falte o pão, que não falte o alimento, Deus. Que não falte o necessário para sobreviver a cada dia, mas que cada um possa contentar-se no Senhor, com aquilo que o Senhor tem dado, Deus, e alegrar, Deus. Alegrar porque o Senhor aqui nos sustenta, Deus. Sustente a cada um dos meus irmãos, aqueles que são autônomos, que estão passando por dificuldades financeiras, que o Senhor possa abrir as portas, Deus, conforme a tua vontade, ó Pai. Também oramos pelas famílias, Senhor, as famílias que são tanto atacadas pelo maligno, Deus, que o Senhor possa nos cobrir cada casa, cada família, cada relacionamento, Deus, cada casamento, cada relacionamento de pais com os filhos e dos filhos com os pais, cubra de toda a sabedoria, Deus, que possamos nesses momentos, Deus, encontrar o Senhor na comunhão um com o outro, na comunhão da nossa família, do seio do nosso lar, Deus. Ajuda-nos, Pai, a enfrentar esses momentos e sairmos vitoriosos. Fortaleça as nossas famílias, as nossas casas, Pai. É assim que nós oramos essa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, tenha ministrado ao seu coração. Tenham todos uma boa noite e fiquem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.